Boa noite a todos. É com imensa satisfação e com enorme orgulho que esta casa se reúne hoje para a cerimônia de posse do acadêmico José Fernandes Filho. Esta casa foi fundada em 1909, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, para promover a literatura e a língua portuguesa e também, naturalmente, para promover a educação, a cultura, a ciência, as letras, as artes. É com imensa alegria que eu posso dizer hoje que os nossos antecessores, aqueles que vieram antes de nós, honraram os ideais dos nossos fundadores. Então, por quase 113 anos, a Academia Mineira de Letras se mantém fiel, se mantém leal aos sonhos de seus idealizadores. E vamos consagrar esta fidelidade, esta lealdade às boas causas da civilização, mais uma vez nesta noite solene, em que receberemos José Fernandes Filho. Eu quero fazer inicialmente a composição desta mesa e convido para secretariar a sessão o secretário-geral da Academia Mineira de Letras, professor Dr. Jacinto Lins Brandão. Convido também para compor a mesa o acadêmico Patrus Ananias, que fará o discurso de recepção a José Fernandes Filho. Com muita honra, convido para fazer parte dessa mesa o desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, diretor da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, e um grande benfeitor da Academia Mineira de Letras, um grande parceiro da Academia Mineira de Letras. Desembargador Tiago. Junto com a Escola Judicial e o TJ, fizemos parcerias valiosas. Eu quero registrar aqui a presença dos acadêmicos Aloysio Garcia, Olavo Romano, Antonieta Cunha, Marister Maciel, Ieda Prates Bernes, Márcio Sampaio, Caio Bosque, Ibrahim Biakel, Luiz Gifone, J.D. Vital, além, naturalmente, de Jacinto Lins Brandão e Patrus Ananias, que aqui estão compondo a mesa. Eu nomeei, então, agora a comissão de 3 acadêmicos que buscará no Palacete Borges da Costa o nosso novo confrade. Eu nomeei, então, a comissão de 3 acadêmicos: Márcio Sampaio, Caio Bosque e Amilcar Martins. Por favor. É um momento de uma boa expectativa, essa da chegada do nosso querido acadêmico Márcio Sampaio. José Fernandes Filho. Aproveito para dizer que nesse ano de 2022 ainda daremos posse solene e festiva a vários outros acadêmicos, então nosso calendário de posses, né, é um calendário intenso. Tivemos a alegria de sediar aqui a posse do acadêmico Ibrahim Biakel, em 6 de maio, e a posse do acadêmico J. D'Angelo, em 3 de junho. Né? E, junto com a Escola Judicial e o Tribunal de Justiça, fizemos parcerias fundamentais, como o lançamento dos 4 romances do acadêmico Godofredo Rangel, na noite do último dia 20, segunda-feira, e o Vozes Poéticas de Minas, uma série de podcasts
à disposição do público na internet. Muito bem. Já se aproxima deste auditório nosso querido desembargador, amigo, professor, tradutor, jurista, José Fernandes Filho. São muitas as presenças que nos honram, que nos orgulham. Eu queria citar a presença da desembargadora Lília Maciel Santos, do desembargador Caetano Levi Lopes, do juiz de direito, nosso parceiro, nosso amigo Auro Aparecido de Andrade, representando aqui o presidente da AMAGES, Luiz Carlos Rezende Santos, ora em viagem ao exterior. A AMAGES é uma grande parceira da academia. Desembargador Moacir Lobato, desembargadora Áurea Maria Brasil Santos Pérez, desembargador Vicente de Oliveira Silva, desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, desembargador Rony Oliveira, desembargador Alberto Henrique Costa de Oliveira, desembargadora Eda Monteiro, desembargador José Edgar Pena Amorim, desembargador Luciano Pinto, desembargador André Leite Praça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia, desembargador Henrique Abiáquio, e a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Rosimério de Oliveira Pires. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Gostaria também de registrar com muita alegria para nós a presença aqui de José Maria Couto Moreira, filho do presidente perpétuo da Academia Mineira de Letras, Vivaldi Moreira. Eu queria pedir a todos agora que se colocassem de pé para que juntos possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro.
Eu vou passar agora a palavra ao secretário-geral da Academia Mineira de Letras, professor Dr. Jacinto Lins Brandão, para que ele faça a devida leitura do termo de posse do acadêmico José Fernandes Filho. Termo de posse do acadêmico José Fernandes Filho. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas, no Auditório Vivaldi Moreiro, da Academia Mineira de Letras, a Rua da Bahia 1470, nesta capital, presentes autoridades, confrades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Rogério Faria Tavares, tomou posse na cadeira 29, patrocinada por Aureliano Pimentel, 1830-1908, e fundada por Lindolfo Gomes, 1875-1953, como sucessor do acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco, o senhor José Fernandes Filho, eleito em 29 de junho de 2020, sendo o sexto sucessor e sétimo ocupante da cadeira, recebido pelo acadêmico Patrus Anania de Souza. Para constar dos anais da academia e conhecimento público, foi lavrado o presente termo de posse, o qual, lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente da Casa e pelo novo acadêmico. Declaro, então, empossado, na cadeira de número 29, o acadêmico José Fernandes Filho. Também o secretário-geral desta casa, professor Dr. Jacinto Lins Brandão, fará agora a leitura dos termos do diploma de acadêmico, que será entregue daqui a pouquinho a José Fernandes Filho. A Academia Mineira de Letras confere o presente diploma ao senhor José Fernandes Filho, eleito em 29 de junho de 2020 como membro efetivo, sucessor do acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco, na cadeira número 29, Belo Horizonte, 24 de junho de 2022. Bom, eu assino também. Junto com o presidente. Eu convido agora para que faça a entrega solene do diploma de acadêmico ao nosso novo confrade José Fernandes Filho, o acadêmico Olavo Celso Romano, presidente emérito desta casa. Pois bem, senhoras e senhores, fiel ao costume da Casa de Alfonso de Guimarães, faço agora, na qualidade de seu presidente, uma brevíssima saudação ao empossando, antes de passar a palavra ao confrade Patrus Ananias, a quem caberá oficialmente receber José Fernandes Filho como novo ocupante da cadeira de número 29 da Academia Mineira de Letras, tendo como patrono Aureliano Pimentel e como fundador Lindolfo Gomes. A referida cátedra
mereceu como primeiro sucessor o notável intelectual e homem público Milton Soares Campos. Na juventude, Milton Campos era integrante do grupo que ficou conhecido como os Intelectuais da Rua da Bahia, de que também faziam parte outros membros desta casa, como João Alfonso, Zabigar Renault e Emílio Moura, além de Drummond e Nava. Milton Campos foi figura referencial da política brasileira, território em que sempre se destacou pelo vigor de sua inteligência e pela lealdade a seus princípios. Governador de Minas, senador da República, ministro de Estado da Justiça, deixou legado inspirador, invariavelmente evocado como exemplo de ética e correção. Seu apreço pela cultura, e em especial pela literatura, foi outro traço distintivo de sua personalidade e uma razão a mais para o seu ingresso na Academia Mineira de Letras. O sucessor de Milton Campos foi Pedro Aleixo. De indiscutível talento para a política, foi um dos mais qualificados homens públicos que Minas já ofereceu ao Brasil. Fundador do jornal Estado de Minas, em 1928, também exerceu a presidência do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1938. Foi conselheiro municipal em Belo Horizonte, deputado estadual, deputado federal, presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, secretário de Estado do Interior e Justiça, ministro da Educação e Cultura e vice-presidente da República. Seu filho, o padre José Carlos Brande Aleixo, para a nossa alegria, hoje ocupa a cadeira de número 19 desta casa. Na cadeira de número 29, também teve assento Gustavo Capanema, secretário de Estado do Interior e Justiça, foi ministro da Educação por 11 anos, período em que imprimiu nova orientação ao ensino público no país. Também é de sua passagem pela pasta a fundação do Instituto Nacional do Livro e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob a liderança inesquecível de Rodrigo Melo Franco de Andrade. É igualmente da gestão Capanema a inauguração do Museu Imperial em Petrópolis, do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, do Museu do Ouro em Sabará e do Museu das Missões, em São José das Missões, no Rio Grande do Sul. Tendo como chefe de gabinete o escritor Carlos Drummond de Andrade, Capanema foi o responsável pela instalação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, da Faculdade Nacional de Filosofia, da Faculdade Nacional de Arquitetura, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil. Da equipe de assessores de Capanema no Ministério da Educação, fizeram parte, entre outros, Mário de Andrade, Cândido Portinari, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Cecília Meirelles, Lúcio Costa, Vinícius de Moraes e Afonso Arinos de Melo Franco. Deputado federal e senador, Capanema também presidiu o Museu de Arte Moderna do Rio, além de integrar o Conselho Deliberativo da Bienal de São Paulo. O sucessor de Capanema, nesta casa, foi Murilo Badaró. Deputado estadual, secretário de Estado, deputado federal e senador, foi ainda ministro de Estado da Indústria e Comércio e presidente desta casa, eleito na sucessão do imenso Vivaldi Moreira. Autor de livros importantes, Murilo foi o biógrafo de José Maria Alquimim, do ministro Bilac Pinto, e de dois de seus antecessores na cadeira 29, Milton Campos e Capanema. Os fortes vínculos de Murilo com a cultura, no entanto, não se limitaram ao campo da pesquisa histórica, da atuação acadêmica. Ele foi também cantor de ópera, cantor lírico, apresentando-se nas temporadas tradicionais de Belo Horizonte, sob o pseudônimo de Ricardo Vilas. Finalmente, depois de Murilo, veio Afonso Arinos de Melo Franco Filho. Diplomata, foi embaixador do Brasil na Bolívia, na Venezuela, no Vaticano, na Santa Sé e na Holanda. Jornalista, atuou na TV Educativa e na Rede Manchete. Deputado estadual e federal pelo antigo estado da Guanabara, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Escreveu livro de memórias e de ensaios. Seu pai, Afonso Arinos, também foi membro desta casa. Fiel à sua grandeza, a cátedra de número 29 recebe agora José Fernandes Filho, professor, jurista, magistrado, secretário de Estado da Educação no governo do acadêmico Aureliano Chaves, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas, presidente do Colégio Nacional dos Presidentes de Tribunal de Justiça, um dos principais mentores da criação dos juizados especiais, cíveis e criminais, no Brasil, responsáveis por uma verdadeira revolução no campo da prestação jurisdicional no país. Este auditório hoje está aqui repleto de desembargadores e eu espero que esta seja uma verdade comprovada pela atuação profissional de todos.
A partir de hoje, José Fernandes Filho se integra a algumas linhagens de acadêmicos que, ao longo de 113 anos, passaram por esta casa. Uma dessas linhagens, é a dos que ocuparam a Secretaria de Estado da Educação de Minas, de que são exemplos Abigar Renault, Melo Cansado, Oscar Dias Correia, Aureliano Chaves, Bonifácio Andrada, Aloysio Garcia. A outra linhagem é a dos que serviram ao Poder Judiciário Estadual na qualidade de magistrados, de que são expoentes Martins de Oliveira e Hélio Armon Werneck Cortes. A honra da academia não podia ser maior. A honra e a alegria. Estamos todos felizes, porque chega agora ao nosso convívio não apenas o jurista, o professor, o ensaísta, mas o amigo de trato ameno, cordial, elegante, suave, dono da palavra equilibrada, ponderada, sábia e do coração aberto, compassivo, generoso. Seja muito bem-vindo à casa de Alfonsos, de Henriqueta e de Vivaldi, José Fernandes. Ela agora também e para sempre é a sua casa. Muito obrigado. Vamos agora ouvir com grande alegria o discurso de recepção ao acadêmico José Fernandes Filho, que será proferido pelo acadêmico Patrus Ananias de Souza. À vontade. O Thiago. Da mesa. Da mesa, né? Thiago Pinto. Ótimo. Isso. Muito bem. Eu já começo aqui com dificuldade, viu? Saudar as pessoas, autoridades presentes. Eu vou me ater aqui à mesa, saudar o desembargador Tiago Pinto, saudar os nossos queridos acadêmicos, Rogério Tavares, que preside a nossa academia, e o nosso mestre Jacinto Brandão, secretário da academia. Na pessoa dos dois, eu quero saudar todas as e os colegas acadêmicos que estão aqui presentes. Estou com a relação toda aqui, eu pedi para colocar aqui, mas se for citar vai ficar um pouco... E aí também, então eu quero que todos se sintam devidamente contemplados, porque eu fui divertido hoje pela Vera, minha companheira, que eu leu o discurso, falei, Patrus, está um pouco grande, né? Mas eu não sei fazer coisa muito curta. Então vou encurtar um tempo, evitando aqui a... Mas eu quero que todos se sintam contemplados, gente. Estou muito feliz aqui. É um momento muito importante para mim. É o que eu tentei colocar aqui nesse texto. Eu vou compartilhar agora com as pessoas presentes. Encontros ocorrem em nossas vidas que se desdobram no tempo. Tornam-se presentes para sempre. Acompanham-nos vida afora, tornando presente o passado e ajudando-nos a modelar o futuro. Confirmam e aprofundam, de forma indelével, os princípios e valores que pautam a nossa trajetória existencial. Abrem novos horizontes e possibilidades, novas trilhas e veredas no grande sertão de nossas buscas e andanças. Encontros que se abrem e florescem nas grandes amizades de que fala Raíssa Maritain na sua obra Enternecida. As portas para o meu encontro definitivo com o professor José Fernandes Filho se abriram quando fui por ele convidado, no alvorecer do ano de 1975, para integrar a sua equipe na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Tivemos antes bons, mas breves encontros na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, eu estudante, ele professor de Direito Administrativo,
mas não tive o privilégio de tê-lo como professor. Conversamos algumas vezes também no escritório, onde exercia a advocacia. Foram meus professores na casa de Afonso Pena, os seus colegas, José Edgar Amorim Pereira, um dos amigos mais próximos, amigo irmão do professor José Fernandes, e Ariosvaldo de Campos Pires, que me acolheu nesta casa. O escritório era um espaço de inteligência e cultura jurídica e de fidelidade aos valores éticos e democráticos. Ali estavam também Oswaldo Machado dos Santos, professor e diretor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, e que me introduziu na advocacia e no magistério trabalhista. João Luiz Leite Praça, profissional exemplar no alargado campo do direito civil, que, assim como Oswaldo Machado, se tornou também para mim um amigo muito especial. Luiz Carlos Mafra Cavalcante, que partilhava com o advogado José Fernandes Filho os espaços do direito administrativo. Arnaldo Afonso Barbosa, que também buscou os caminhos do magistério. Tínhamos em Belo Horizonte, com boas reflexões intelectuais e militância política, a chamada esquerda católica. Pessoas que se formaram na ação católica e que buscavam aplicar os ensinamentos de Jesus, atualizados por pensadores e pessoas de pensamento e ação, como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, o padre Lebré, os luminares do Concílio Ecumênico Vaticano II, os papas hoje santificados, João XXIII e Paulo VI, e levá-los, esses ensinamentos, aos espaços do movimento estudantil, da política partidária, dos movimentos sociais. Destacava-se no plano nacional a figura de Alceu Amoroso Lima, o sempre admirável Tristão de Ataíde. No plano estadual, tínhamos duas personalidades de referência: o acadêmico, escritor, professor Edgar de Godói da Mata Machado, e o líder sindical e popular José Dazinho Gomes Pimenta, que marcou, em 1975, atendendo ao nosso convite, inesquecível presença na posse do secretário de Estado da Educação, José Fernandes Filho. Em tempos diferentes e com as dosagens próprias do ser humano, o professor José Fernandes e eu bebemos nessas mesmas fontes de inspiração. Uma boa surpresa, até mesmo uma dúvida, perpassou os setores identificados com a esquerda cristã católica de Belo Horizonte, se espalhando pelos territórios das Minas e dos Gerais. É ele mesmo? É o José Fernandes, do escritório da universidade, que foi convidado para secretário de Educação? Era ele mesmo. O convite para assumir a Secretaria de Estado de Educação, que expressava a dimensão mais humana e os compromissos nacionalistas, e com a abertura democrática do governador Aureliano Chaves, teve o empenho pessoal do colega e amigo professor Márcio Garcia Vilela, escolhido então como secretário de governo. Era para nós o início de uma grande e bela aventura. Vivíamos os tempos sombrios da ditadura, da vigência do ato institucional número 5 e do seu trágico séquito, bem previsto pelo professor Pedro Aleixo. Prisões arbitrárias, torturas, mortes,
vidas e corpos desaparecidos, a censura aos meios de comunicação, à cultura, às artes. Censura também e repressão direta, violenta quase sempre, nas escolas e universidades, ao movimento estudantil, aos movimentos e organizações sociais, aos sindicatos de trabalhadores. Tempos em que convivíamos com a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Sopravam então os primeiros e tímidos sinais da abertura lenta, gradual e segura, anunciada pelo general Ernesto Geisel. É nesse contexto de incertezas, ainda marcado pelos desmandos do poder arbitrário, que o professor José Fernandes Filho, homem da escuta e do diálogo, do respeito às diferenças e aos diferentes, construtor de pontes, consensos e possibilidades compartilhadas, sempre fiel aos princípios e valores democráticos, dos direitos fundamentais e da justiça social. É nesse quadro de desafios que ele é convidado para dirigir a Secretaria de Estado de Educação. Antes da posse, na véspera, o primeiro confronto com os órgãos de segurança, sempre confusos e difusos. Serviço Nacional de Informações à frente, vetam o nome do professor Hugo Pereira do Amaral para o cargo de secretário adjunto, o segundo nome na estrutura hierárquica da secretaria. O professor Hugo Amaral, professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, concilia sua notável formação acadêmica com a sua militância forjada na ação católica, na ação popular. Trabalhou com o professor Edgar da Mata Machado na Secretaria de Trabalho e Cultura Popular. Era clara e inequívoca a sua posição de resistência em face do golpe e da opressão. José Fernandes não transige. Sem a presença do professor Hugo, não assume o cargo. O governador Aureliano Chaves e o secretário de governo Márcio Garcia Vilela entram em sintonia com o secretário José Fernandes no circuito da repressão. Conseguem levantar o veto. É a primeira vitória do secretário José Fernandes Filho para afirmar sua independência e para coesionar de vez a sua diferenciada equipe, mas unificada em torno da democracia e dos direitos humanos. Além do professor Hugo, o secretário compôs uma equipe formada por pessoas comprometidas com a educação e com a cultura, com os princípios éticos e democráticos. Pessoas dotadas de refinada sensibilidade em face das injustiças e desigualdades sociais. Alípio Pires Castelo Branco, o interlocutor e amigo muito especial que acompanhou o secretário nos 3 momentos que ele, Alípio, reputa como os mais significativos da sua trajetória como administrador público. Secretário-geral da Universidade Federal de Minas Gerais, secretário de Estado de Educação e desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O amigo e compadre Alípio, arquiteto, urbanista, sempre atento às questões humanas e sociais, onde a educação emerge com sua importância transcendental. Alípio, servidor público admirável, honesto, competente em todas as frentes e cargos que ocupou, e de uma lealdade plena ao secretário José Fernandes. Hoje, gente, vou fazer aqui um breve intervalo. Eu vou saudar a Meire aqui presente. A cooperadora.
Já que estou falando da equipe da secretaria, né? Eu sou companheiro do secretário de tantos anos, né? Mas continuando aqui a lista dos integrantes da equipe, né, que o professor desembargador, nosso mestre Zé Fernandes compôs, João Batista Vilela, professor na velha e sempre renomada casa de Afonso Pena, onde marcou presença pela sua competência e rigor, pela fidelidade a si mesmo e aos parâmetros éticos que pautavam sua existência, decorrentes de suas leituras, estudos e reflexões pessoais, que o levavam muitas vezes a posições personalíssimas, mas sempre dignas e coerentes. Marcos Antônio Noronha, até poucos anos anteriores, o atuante e profético bispo de Itabira, o amigo pessoal e interlocutor de Dom Helder Câmara, precursor das novas diretrizes da Igreja, das comunidades eclesiais de base, das pastorais comprometidas com a vida, com o bem comum, com a dignidade de todas as pessoas humanas. Fernando Dias Costa, ex-secretário municipal de Educação em Belo Horizonte, cristão exemplar, leitor atento de Tomás de Aquino, presença marcante em outros contextos culturais e históricos, como o jornal católico O Diário, onde se tornou, nos anos 1940, interlocutor e amigo para sempre do professor Edgar da Mata Machado. Conosco esteve também na secretaria, sempre atento, comprometido e bem-humorado, o presidente emérito desta casa, desta academia, o notável escritor e contador de causos, mas, sobretudo, esplêndida figura humana, Olavo Celso Romano. Tantos mais, o advogado, discípulo do professor José Fernandes nos caminhos do direito administrativo, o Carlos Mota. E como esquecer o chefe de gabinete, a figura imponente de Luciano Miller Ferreira da Silva. O nosso revisor, amante da língua portuguesa, Antônio Abreu Rocha. Presentes entre nós, sempre amigos, companheiros fraternos, que me ajudaram a vencer os desafios e pelejas no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que lá também estiveram com José Fernandes, José Maurício Salgado e Jaime Blay. Lembremos dos consultores, assessores altamente qualificados, como os inesquecíveis Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu tive a honra de acolher nesta casa, Morce Belém Teixeira, Sônia Viegas. Lembremos também dos que continuam aqui conosco nesta caminhada, Miguel Arroio, Maria Eugênia Dias de Oliveira, Flávio Bertelli, que na secretaria encontrou a sua companheira, Flávia Queiroz Lima, poeta, e que tão bons serviços tem prestados a esta casa. A equipe altamente qualificada da secretaria ainda mais se alargava nas suas reflexões e posicionamentos nos encontros mais reservados, fora dos espaços públicos, com pessoas que se opunham à ditadura e podiam contribuir com suas reflexões políticas, culturais e educacionais. O mais constante deles foi Frei Beto, recém-saído da prisão, amigo pessoal do professor Hugo. Estiveram conosco, entre outros, o professor Aloísio Pimenta, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, prestando serviços educacionais no exterior, impossibilitado que estava de lecionar e trabalhar no Brasil. O nosso confrade, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, marcando então a sua presença no cenário cultural de Minas e do Brasil,
através do suplemento literário do Minas Gerais. As diretrizes que pautaram as nossas ações na secretaria foram muito bem delineadas no memorável discurso de posse do secretário. Uma síntese belíssima do que melhor se produziu nas reflexões sobre educação no Brasil, de Anísio Teixeira a Paulo Freire. Cita o secretário em seu discurso de posse na secretaria. O apelo e o desafio que temos de responder começam pela indagação acerca do quanto e do como podemos dar ao desenvolvimento social, econômico e político do nosso meio e da nossa pátria. Enfim, o sistema educacional a ter vigor há de ir além da mera transmissão de conhecimentos através de programas não raro tão belos quanto irreais. Educar hoje é, ao mesmo tempo, conscientizar e construir pessoas. Importa, antes de tudo, manter, despertar e suscitar a exercitação do espírito crítico. Não tem sentido a redução do educador à condição de máquina produtora de textos ou mera repetidora de palavras. O mestre, o educador, tem de analisar, escutando e perscrutando. Ao educar e para educar, deve o mestre educar-se. Mestre que não vejo só na sala de aula, no laboratório, na direção de equipes de vários gêneros, onde quer que lhe for atribuído parcela, por mínimo que seja, de responsabilidade na condução do processo pedagógico. O pedagogo recebe lições daquele ou daqueles a quem lhe cumpre ensinar. Há uma pedagogia que se acha ou que se irá descobrir no educando. Consciente disso, o educador questiona a si próprio, suas teorias, seu saber e seu como saber e transmitir. Ensinando, aprende. Aprendendo, ensina. Cabe ao poder público tratar a educação como fator de democratização de condições e instrumento de ascensão social, como estímulo ao avanço tecnológico e à capacidade inventiva. Enfim, como instrumento de busca de novas alternativas para os caminhos do homem e da sociedade. Fecha aspas. Durante um período inesquecível para mim e para todos que o viveram, trabalhamos juntos. Verdadeiro trabalho de equipe solidária, coesa, sob a esplêndida liderança do secretário José Fernandes Filho. Aprendi muitas lições que guardo, a exemplo de Maria, a mãe de Jesus, no coração e na memória. Estiveram sempre comigo, presentes, nos cargos públicos que exerci e exerço. A primeira delas, que pauta as demais, é a fidelidade às diretrizes da ética, em palavras mais simples e diretas, mais próximas do cotidiano das pessoas, a honestidade, a transparência, a prestação de contas. O secretário José Fernandes exigia de si mesmo e dos que com ele trabalhavam o mais absoluto rigor no uso do dinheiro e bens públicos. Cobrava também eficácia na implementação das decisões tomadas. Ficava visivelmente aborrecido se, no fechar das contas no final do ano, os recursos públicos não haviam sido devidamente aplicados, de acordo com as normas e previsões orçamentárias. Ensinou-nos a confrontar a burocracia em ação diária e permanente, a não guardar processos na gaveta. Deveriam ficar sempre sobre a mesa, bem visíveis, a nos questionar sobre os encaminhamentos devidos. Na mesma linha, evitar, entretanto, as leituras superficiais e apressadas.
cada processo, cada solicitação escrita ou mesmo verbal a buscar o seu lugar e desdobramentos deveria ser objeto de acurada atenção para que os procedimentos se fizessem da forma mais adequada e eficaz. Nas suas orientações, ficava bem claro que cada processo trazia de forma silenciosa, mas eloquente, dramas, sofrimentos, esperanças humanas. Não me sai da lembrança o firme questionamento, ainda que às vezes muito bem-humorado, de refinada ironia, que fazia os despachos superficiais e apressados, movidos pelo que ele, secretário, chamava o som canino, do au-au. Ao senhor Cicrano, ao doutor Beltrano, os au-aus que faziam e certamente continuam ainda fazendo nos caminhos da burocracia, os encaminhamentos quase sempre voltarem intactos ao ponto de partida. Mestre também na dignidade dos procedimentos, José Fernandes, no exercício da função pública em tempos marcados pela presença do poder autocrático, sabia se impor e, se necessário, contrapor às palavras e ações daqueles que buscavam e buscam guarida dos procedimentos escusos que caracterizam os regimes ditatoriais. Vivi como assessor parlamentar uma situação inusitada, reflexo daqueles tempos sombrios que encontravam nos espaços abertos e libertários da nossa secretaria um luminoso e anunciador contraponto. Uma demanda do então presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não pôde ser acolhida, por contrapor aos princípios legais e éticos. Recebi do presidente da Assembleia um telefonema agressivo. Começou dizendo: o ministro Armando Falcão precisa saber o que está acontecendo na Secretaria de Educação de Minas Gerais, tomada por gente de esquerda. E foi por aí aos brados e provocações. Respondi, buscando, a exemplo do secretário, o equilíbrio entre a serenidade e a firmeza. O senhor preside a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pela dignidade do cargo que ocupa, o ministro da Justiça, com certeza, vai atendê-lo. Leve a ele as suas denúncias. Dispensa os seus conselhos, gritou, desligando o telefone. Ato imediato, acionou não o ministro da Justiça, mas o governador Aureliano Chaves. Repassou a ele, certamente na sua versão, o tenso teor da nossa conversa. No exato momento da ligação, o secretário José Fernandes Filho despachava com o governador. Assim que retornou à secretaria, chamou-me ao seu gabinete. Fui com a firme determinação de não criar dificuldades e colocar o meu cargo à disposição. Pediu-me que contasse o ocorrido. Relatei o áspero diálogo e as causas que o motivaram. As razões pelas quais o pleito não for atendido. Ele ouviu com atenção. O retorno que recebi aquece até hoje o meu coração. Você agiu corretamente. Não podia ser outra a sua conduta. Estou solidário. Continue assim, agindo assim nas suas funções. Vou levar a nossa posição ao governador e ele vai compreender. Compreendeu. Cresceu ainda mais a minha compreensão sobre a grandeza moral e compostura política do homem que nos liderava. Eu era jovem. Lições que nos marcam para sempre. Respeito às diferenças, sim. Delicadeza, sempre. Subserviência, nunca. Tivemos na secretaria, além de um notável aprendizado político e democrático, ousadas reflexões, propostas e ações no campo pedagógico.
Circulavam e ganhavam conteúdos e projetos as ideias dos que ousaram pensar a educação no Brasil, vinculada à nossa realidade, para transformá-la e humanizá-la. Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Cecília Meireles, todos os que assinaram o Manifesto da Escola Nova de 1932, reiterado em 1959. A ditadura não nos impedia de dialogar com a obra e os procedimentos de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, de Magda Soares. Vou tomar uma aguinha aqui, né, gente? Ao mesmo tempo em que construíamos e ampliávamos escolas pelos territórios mineiros, buscávamos novos caminhos pedagógicos, novos horizontes de aprendizado e convivência para as nossas crianças e para os nossos jovens, em sintonia com as professoras e professores, trabalhadoras e trabalhadores de educação em todas as suas dimensões. Outro momento inesquecível, embora marcado pelos tristes sinais da violência e da repressão. A tentativa de realização em Belo Horizonte do Encontro Nacional dos Estudantes, o terceiro N. A violência contra os estudantes começou cedo, na véspera, com as paradas e revistas nos ônibus. Prosseguiu nas praças e avenidas da nossa capital, chegando ao interior das igrejas, onde os jovens militantes buscavam refúgio. A maior concentração ocorreu na Faculdade de Medicina da UFMG, logo cercada pelas forças da repressão. Era um sábado ou domingo, um feriado talvez. O fato é que a secretaria não estava funcionando. Mas o secretário José Fernandes lá estava trabalhando, examinando e encaminhando processos. Fui ao seu encontro para informá-lo do que estava acontecendo e do anúncio de ocorrências mais graves e violentas. Ele me ouviu, como sempre, com atenção, fez algumas perguntas, ponderações, mas não titubeou. Foi ao encontro do governador Aureliano Chaves. Não sei bem o que conversaram. Faltam, às vezes, os registros da memória, anotações que se perdem, o que sei e guardei, mais uma vez, no coração e na lembrança. O secretário José Fernandes se dirigiu à Faculdade de Medicina, onde os estudantes estavam sitiados. Conversa com os militares, conversa com as lideranças do movimento, com todos os estudantes, lá ficou. Saiu de lá junto com os estudantes, devidamente enfileirados, e foi com eles nos ônibus policiais para acompanhar os depoimentos e evitar as práticas de violência, constrangimentos, torturas. Esse comportamento exemplar do secretário mereceu, entre muitos outros, referências elogiosas de Alceu Amoroso Lima, crítico elegante, mas vigoroso da ditadura e de suas práticas abomináveis. Não posso também esquecer o trágico acidente com um ônibus escolar que tirou a vida de 20 ou mais crianças e adolescentes. Crianças pobres, alunas e alunos de uma escola pública em São Benedito, distrito de Santa Luzia. Era um passeio, uma excursão escolar. A presença do secretário José Fernandes marcou-me profundamente. Presença junto aos familiares das crianças. Presença na medicina legal, nos momentos de maior dor e tristeza, no reconhecimento dos corpos ainda em formação. Presença junto à comunidade escolar. Presença nos velórios, nos sepultamentos dos corpinhos enfileirados no cemitério. Presença na celebração religiosa do sétimo dia. Foi no cargo de titular da Secretaria de Educação que José Fernandes viveu
a perda maior de sua vida, o filho José Arnaldo. O sofrimento por nós, pela sua equipe, testemunhado e partilhado, foi vivido com intensidade e fé. Viveu e vive, na dignidade da dor, a frase de Léon Blois: sofrer passa, ter sofrido não passa nunca. 2 textos comoventes celebram a memória sempre presente do José Arnaldo no livro Minha Candeia. No belo e tocante artigo que publicou no jornal Estado de Minas, A Dor Humana, mestre José Fernandes nos ensina, aspas, a dor humana e a capacidade de sua superação são forças de atração que somam e aglutinam. Jamais se repelem. Uma e outra escapam ao severo escrutínio dos videntes e sábios. As duas advertem: vivemos em terra calcinada, onde muitos dependem de nós. O amor está sempre na saída. Não acompanhei tão de perto como gostaria o outro momento que bem mais se prolongou, vivido pelo desembargador José Fernandes Filho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tribunal que presidiu com total entrega, dedicação e competência, como, aliás, sempre foi do seu feitio. Mas também não me ausentei. Acompanhei, ainda que muitas vezes à distância, mas com atenção própria das grandes amizades e admirações, o seu trabalho para tornar o Poder Judiciário mais ágil, transparente e, sobretudo, mais próximo das pessoas, comprometido sempre com o Estado democrático de direito e com a efetiva aplicação dos direitos fundamentais. Merecem sempre especial atenção e carinho os empobrecidos e marginalizados. Assim foi o seu esforço admirável na implementação e efetiva presença do juizado de pequenas causas. Aspas novamente, citando o desembargador José Fernandes: o país carece de justiça rápida e, acrescento eu, gratuita. O pagamento de custas ao Estado ou a servidor dele é praxe que afronta o regime republicano, na medida em que eletiza a justiça, prestante aos poderosos, negada de fato aos dela mais necessitados. Fecha aspas. O seu testemunho, essa palavra me parece adequada aos que se entregam por inteiro, doação plena às suas responsabilidades públicas. O seu testemunho no Tribunal de Justiça do nosso Estado emerge com clareza no seu livro Minha Candeia. Temos nessa obra, além de muitos outros textos da maior relevância jurídica e literária, os 2 pronunciamentos de posse. Falamos sobre o discurso que abriu um novo e inovidável capítulo na história da Secretaria de Estado de Educação de Minas. O outro texto histórico é da posse como desembargador. Ouçamos mais uma vez o então desembargador José Fernandes. Vejo como fundamental, se não salvadora, a atitude do Poder Judiciário que, em nome dos superiores valores da vida ou dos direitos fundamentais do homem, se antecipasse ao tempo, madrugando em soluções ainda não contempladas explicitamente pelo legislador. Não quero, obviamente, substituir o legislativo, usurpando-lhe funções e assim subvertendo o funcionamento harmônico dos poderes. Mas não posso vê-lo também indiferente e passivo, bastando-se com o direito positivo, mesmo quando, por omissão deste, pareça autorizada decisão impeditiva da construção da verdadeira justiça. Creio num poder judiciário que busque na qualidade da vida, na dignidade da pessoa, nos direitos do homem, fundamento e inspiração para as suas decisões.
capaz assim de responder pronta e eficazmente a qualquer injustiça, mesmo quando não elevada à categoria de ilegalidade. Disposto e expedito para, através da construção jurisprudencial, humanizar normas e estruturas, ou mesmo recusar-lhes eficácia quando negatórias da justiça. Fecha aspas. Outros textos referentes ao Poder Judiciário encontram sua especial acolhida no discurso de posse como presidente do tribunal e na homenagem póstuma ao seu grande amigo, referência no campo jurídico, especialmente do direito administrativo, mestre também no exercício das virtudes que dão sentido e significado à vida. Seabra Fagundes. Aspas, mestre, desembargador José Fernandes, prestando homenagem póstuma a Seabra Fagundes. 2 traços marcaram-lhe a vida e dão a dimensão de sua personalidade. Jamais pleiteou cargos ou posições. Ao contrário, sempre as recusou, mesmo quando declinou, por modéstia e escrúpulo, do convite feito pelo presidente Café Filho para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. O segundo traço da sua personalidade está na fidelidade ao direito e à ordem jurídica, que naquele há de inspirar-se. Pelo Brasil todo ressoa sua pregação legalista e pacifista. Poderia recomendar o direito à desobediência, mas seria incapaz de admitir qualquer violência, partisse da esquerda ou da direita. Tive o privilégio de ser um dos seus restritos confidentes. Jamais o vi vencido. Sempre acreditou na economia do bem e no imenso poder do homem de gerar mudanças. Dotado de profunda religiosidade, nunca mesquinhada por práticas piegas, foi temente a Deus até o fim. Com a humildade dos santos e a modéstia dos sábios, cresceu e fez crescidos todos que com ele conviveram. Fecha aspas, o que o desembargador José Fernandes, então, falou sobre o mestre Seabra Fagundes, nós podemos claramente falar sobre ele. Minha candeia expressa o educador, o jurista, o juiz desembargador em relação amorosa com a língua pátria. Ou melhor, a língua presente no território, a língua mais presente no território nacional, sem desconsiderarmos outras línguas faladas, por exemplo, entre os nossos povos indígenas. Minha candeia abre as portas para que possamos compreender as diretrizes, onde se manifestam as razões do coração, processadas pela inteligência, comprometida com a vida e o bem-querer. Bem-vindo à casa de Alfonso de Guimarães, e que também é a casa de Vivaldi Moreira e de todos nós que a integramos. Bem-vindo, escritor José Fernandes Filho. A sua presença, por sua história e por sua contribuição à expansão do conhecimento e do saber, da sabedoria, dos valores jurídicos, do direito e da justiça, ao desenvolvimento cultural de Minas e do Brasil. A sua presença dignifica e engrandece esta casa. É mais um capítulo que se abre em sua bela e fecunda existência. Muito obrigado. Vamos ouvir agora, com muita alegria, o discurso de posse do desembargador José Fernandes Filho.
É difícil, creio eu, para qualquer ser humano falar depois do que falou a meu respeito o meu amigo Patrus Ananias. A nossa passagem pela Secretaria de Educação foi realmente uma passagem iluminada, abençoada, indispensável num momento muito difícil pelo qual passava o país. E o meu amigo Patrus desfilou com muita generosidade o que nós fizemos naquela época, ou pretendemos fazer, falando de uma equipe realmente admirável, que chegou à Secretaria da Educação com um compromisso inarredável. Viemos e estamos aqui para contribuir para a transformação das estruturas, das normas, dos decretos, enfim, dos homens e das mulheres com as quais nós trabalhávamos. Os maiores beneficiários da nossa ação não foram terceiros, fomos nós. Ele, 18 anos, meu assessor parlamentar, que teve a coragem de enfrentar, como vocês viram no seu relato fidedigno, a incompreensão do então presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Eu quero, Patrus, te dizer que eu já o considerava, desde aquela época áurea, um filho. E hoje eu tenho certeza de que você é muito mais do que um filho. É alguém que atravessou na minha vida, como eu atravessei na sua, com um propósito que só Deus sabe. Eu agradeço muito a você, Patrus, pela fidelidade com que você se referiu aos fatos e pela generosidade com que você se referiu ao secretário de então. Muito obrigado, Patrus. Senhor presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, minhas senhoras, meus amigos, meus parentes, confreiras e confrades, permitam-me um devaneio sentimental. Eu estou aqui também por causa de uma mulher, minha Dulcimeire, aqui ao meu lado. Companheira de eternidade. Eu estou aqui
por causa do filho que ficou. José Ricardo, companheiro de travessia e de jornada. E estou aqui também, Ieda, minha irmã. Que Deus me deu depois que eu completei 90 anos. Feito esse pequeno registro sentimental, vou tentar ler, porque, naturalmente, estou tomado pela emoção produzida pela fala generosa a meu respeito do patrão Ananias, também confrade. Escrevi um texto quando a pandemia se instalava. Fiz nele, recentemente, pequenos ajustes, mas ele ainda conserva a cor e o sabor pandêmico. Espero que as pessoas que estão aqui, sobretudo as confreiras e os confrades, o tolerem, o aguentem, o suportem, está entendendo? No que ele tiver de possivelmente extravagante. O texto é o seguinte: passado o tempo, encanecidas as horas, feliz o ser humano que puder repetir, pela sua oportunidade, palavras proferidas 3 décadas atrás. Em outra catedral, no dia 12 de dezembro de 1990, durante cerimônia de posse na presidência do Tribunal de Justiça do Estado, ousei dizer, aspas, as instituições têm vida e vontade próprias, mas, ao longo do tempo, somente os homens que as encarnam, integrando-as ou dirigindo-as, podem comunicar-lhes concretude. Daí que a grandeza e o compromisso das instituições se viabilizam, em última análise, na grandeza e no compromisso de quem as tenha concebido ou de quem as conduza. Serão efêmeras ou duradouras, segundo a presença de quem lhes exprima a vontade. Pela mesma razão, afirmam-se, ou ainda que episodicamente, se mostram em serviço. Chegam à maturidade, ou até não a alcançam, mesmo que avancem no tempo. Podem exprimir cultura, tornar-se fonte ou estuário de ideais e se fazerem respeitar, ou então consumir-se no lugar comum, na acomodação e, pior ainda, no menosprezo do cidadão, se não lhes percebem a grandeza ou não são capazes de conduzi-las
os que assumem o dever de fazê-lo. Em suma, não amadurecendo e crescendo os homens, perecem as instituições. Na sua ideia essencial, na sua aspiração e na sua realização prática. É que não lhes basta o sopro inicial. Ele se dissipará no tempo, se não o alimentar o vigor das gerações. Retemperadas, podem sobreviver aqueles que as criaram e até perpetuar-lhes a memória. Ou desfibradas, a eles se anteciparem em morte prematura. A todos, entretanto, talvez possam surpreender, das cinzas ressuscitando, tocadas por chama animadora, que lhes retome os compromissos adormecidos. Tudo dependerá do homem, seu criador e condutor, e sempre à medida de todas as coisas. Gigante ou pigmeu, ele lhes comunicará a verdadeira dimensão do seu próprio ser. Serão catedrais ou túmulos. Por meio delas, o homem descortinará o infinito. Ou vencido, não se despregará do chão. A exemplo dele, proclamarão sua utopia, ou cinzentas e anódimas permanecerão comprometidas com a indiferença. Alimentadas pela angústia do homem, farão do autoquestionamento fonte da própria vitalidade. Ao contrário, consumidas na apatia, continuarão abúlicas, na passividade de testemunhas que se recusam a fazer a história. As instituições, assim, são os homens que lhes dão vida, que as integram ou dirigem, grandes ou pequenas como eles. Estoicos, vocês que me ouvem, suportaram a transcrição. Urge voltar ao diálogo, porque esse texto que eu leio não tem outro sentido senão o de dialogar. Acicatam-me a inteireza e a similitude das duas instituições. Lá e aqui, nomes respeitáveis, guardiões do direito, da cultura, da ética e da perenidade de Minas Gerais. Riscam os céus, a exemplo dos relâmpagos, inalcançáveis à visão de quem, menor, sobe o primeiro degrau da mágica escada. Olham-me do alto com sabedoria e tolerância, forjada nas minas, guardadora de segredos, e nos gerais de vegetação rasteira,
única, às vezes disponível ao pastoreio silencioso depois da aposentação. Cena de rara beleza e misteriosa bem-querença, quase paternal, guardada no relicário da alma. A tradição sugere natural referência aos meus antecessores, ocupantes da cadeira de número 29. Ameninado dela me aproximo, com justificado respeito. Milton Campos, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró, com os quais convivi, e Afonso Arinos Filho, entre outros de igual cepa. Não lhes ofenderei a memória, repetindo a liturgia de sua dispensável apresentação. Todos os conheceram, mercê dos serviços prestados aqui a lures onde estivessem. Símbolo e exemplo, a Milton Campos devo um registro especial. Cidadão, estadista, homem público, expressão de equilíbrio e sabedoria, sacrário de atos e virtudes. Grande, muito grande, perturbadora cobrança para as gerações. Testemunhos vivos, vozes inquiridoras, reclamam e gritam. Todos cobram postura transparentemente republicana. Responsáveis hoje pela mantença de seus ideais e compromissos, cumpre-nos carregar o pesado lenho. Quedas muitas, nenhuma capaz de nos imobilizar. É necessário prosseguir. Um dia chegaremos pacificados. Novamente, a confidência. Assusta-me a enorme responsabilidade a vergar-me os ombros se chego, como efetivamente chego, de mãos vazias. Socorre-me a certeza de que, cavaleiro do possível, serei responsável apenas pelo que puder fazer. Sei-me diante de uma travessia longa e intransferível. A ela me entregarei inteiro e sem reservas, pronto para a hora, qualquer que seja ela ou o seu sabor. De atos que engrandece ou envergonha, costurada pelo artesão do dia ou moldada pelas mãos do oleiro da ocasião, a vida se faz, todos o sabemos, de mistérios e enigmas, sujeita a intercorrências, algumas de origem desconhecida, será a pluma inocente a esvoaçar com graça e leveza. Mãos amarradas, pés acorrentados, poderá ser ainda dantesco pesadelo aos andarilhos imprudentes. Pobre será
se lhe bastar a mesmice. É fácil dizer aos poetas os sonhos. Aos cidadãos, a liberdade. Ao mendigo, a esmola. Ao cego, a luz. A vida, porém, é muito mais a despeito de sua glacial finitude. A seus pés todos se renderão, ricos e pobres, plebeus e nobres, grandes ou pequenos, sujeitos todos à inexorável pastilha do possível. A cadeira 29 não me pertence, pertencimento de outrem que ainda virá. Estou a ocupá-la por força de aprazível comodato do grande Afonso Arinos de Melo Franco. Seu pai herdou o filho, meu antecessor, o interesse pela política, a diplomacia e as letras. Recorro ao Bartolomeu de Queiroz, que parecia frágil e forte era, para falar-me sobre a vida. Poucas palavras, sabedoria de monge. Aspas. A vida é um fio, a memória é o seu novelo. Enrolo no novelo da memória o vivido e o sonhado. Se desenrolo o novelo da memória, não sei se tudo foi real ou não passou de fantasia. Fecham-se aspas. Vivo, estaria aqui, modéstia de franciscano. Da eternidade, ele acompanha este ato. A exemplo de Miyakoto, deseja-o abençonhado, com S, de bênçãos e sonhos. Inacreditável. Noventão, ainda posso ouvir sussurros. Sim, devo voltar à realidade. Justifico-me aos que, beneditina paciência, tudo suportam. A culpa, se houver, é desta casa, fada milagreira que poetiza as pessoas. Acolhido por Vivaldi Moreira, este verdadeiramente imortal, acolhido estou pelos membros da casa de Afonso Guimarães. Sei que ela sobrevive entre a esperança dos que não se desesperam e a severa vigilância daqueles que a mantêm fiel aos ideais de sua criação. Ausentes ou presentes, os que me recebem exigem fidelidade aos princípios, substancialmente maiores do que as normas. Criação dos homens, estas, as normas, carecerão de legitimidade se lhes faltar o ethos vivificador daquele aurido. Agora, em casa, senhor presidente, posso perguntar, o que é uma academia? Local em que Platão ensinava filosofia? Instituições de pessoas com iguais objetivos?
Esta em que nos reunimos sobre Mineira é de letras. Esta em que... Onde é que está aqui? Esta em que nos reunimos sobre Mineira é de letras. Rico passado, presente altivo, futuro promissor. Qualificativos que muito dizem: rejeição à temeridade, acolhimento à austeridade e abertura ou transformação às mudanças. Nem surda nem muda, nossa academia escuta e inquire. Enganam-se aqueles que a percebem estática e indiferente. Ela pensa, reflete, interroga, dialoga, mansidão de mãe, ou questiona, rigor de juiz. Mais do que diálogo franco, quase um julgamento, dia virá para o redentor confronto da academia com o acadêmico. À sua ocorrência, experimentaremos a alegria de quem foi fiel, ou a tristeza cinzenta de quem sente remorso. Estou seguro de que, a despeito do imponderável, estaremos juntos. Exigente, nossa unidade cobrará renovação do compromisso. Vida sem serviço é desserviço. Mais grave, é desperdício. Nego ao outro o que me sobeja, face de minha insensibilidade. À 25ª hora, as mãos podem estar cheias, prova de santidade, ou vazias, sinal de avareza. Deverão ter o quanto nelas couber, até o limite de nossa humanidade. Quase concluindo, palavras grávidas de ubiguidade, frequentes nas duas catedrais. Nesta, em que estamos a esbanjar luz e cultura. Na outra, de togas pretas e cabelos brancos, obsessivos garimpeiros do direito e da justiça. Em ambas, igual compromisso, revelado em sentenças, acordos ou textos eruditos. Irmãs gêmeas, as duas centenárias catedrais se eternizam, desafiando o tempo. Nós passaremos, elas resistirão. Ser humano de barro, sujeito a trincas, de mim não esperem atos surpreendentes, de restos incompatíveis com a silenciosa construção de cada dia. Cobrem-me, e cobrem-me sempre, o testemunho de um angustiado que não sabe viver sem conviver, incapaz de ter sem repartir. Alguém a lembrar-se do jovem chinês de 19 anos, sacrificado pela violência, solitário, frágil, com a arma da força de sua crença,
conseguiu interromper uma coluna de tanques no dia do massacre na Praça da Paz Celestial, com um simples movimento do corpo, deslocando-se de um lado para outro, mas não sozinho, porque certamente o guiava a poderosa mão de Deus. Uma derradeira confidência. Ao emitir juízos que cobram o cumprimento de promessas, o texto que eu estou a ler tem um único destinatário, seu autor. Às vezes, com a aparência plural, no pertinente, singular, a alcançar somente quem o concebeu. Em verdade, pura verdade, confissão pública, confitente e confessor, unificados na mesma pessoa, a que fala e a que escuta. As catedrais têm confessionários e andorinhas. Ajoelhe-me em um deles, enquanto as andorinhas voam em direção oposta. Melhor assim, para quem chega e para quem espera. O silêncio liberta, desnudando emendas e disfarces. Vocês estão vendo o orador na tribuna, mas notem bem, ele está ajoelhado, aguardando a pacificadora absolvição das confreiras e dos confrades. Absolvido, ele se levanta após receber a primeira graça. Outras virão no período do comodato. Liberto, livre e leve, agora pode dizer, já não experimento angústia nem remorso. Nem cheias, nem vazias, as mãos carregam os frutos da semeadura de possíveis. Verbalizada ou escrita, a humana palavra carece de completude. Incapaz de definir a crise sanitária que assombra o mundo. Nossa geração testemunha a brutalidade da pandemia. Vidas ceifadas, lares destroçados, esperanças perdidas. A global orfandade escancara a face da desigualdade, cruel e selvagem. Até ao morrer, eles são diferenciados. Primeiro, os carentes e excluídos. Depois, os outros. Redoma alguma impedirá esta casa de ver, ouvir e sentir o clamor das ruas. Não lhe bastará chorar os mortos. Vidente, ela cobrará mudanças indispensáveis ao perdão evangélico. Ao concluir, o inusitado. De Walter Ugumãe, surrupio a expressão homens
imprudentemente poéticos. Título de um de seus livros, para qualificar os 40, eles e elas, fiadores de sonhos e promessas. Viver não é perigoso. Perdoe-me, Guimarães Rosa. Conviver, sim, é perigoso. Muito perigoso às vezes. Viver com, entre iguais ou diferentes, crenças opostas em sítio de humanos, autônomos e independentes. Conviver poderá ser muito perigoso. A divergência enriquece ou empobrece, a depender dos conviventes. Nesta casa, que cultiva a mineiridade e abomina a arrogância, sempre houve e sempre haverá espaço para somar. Confreiras e confrades, a caminho de Compostela, um sonho. As intempéries não os abatem. Cajado à mão, exausto, mergulham no mistério. Chegam ao destino, transformados. Novas mulheres, outros homens. A paz que neles habita não pode ser descrita, há de ser curtida ao sol e ao sereno e vivida na humana aventura de cada um. Compostela está aqui, na rua, no lar, no trabalho, nas catedrais, nas academias, nas minas e nos gerais. Bem-aventurados aqueles que conseguem entranhá-la em suas vidas, corpo e espírito, vertebrados pela cristalina alegria do serviço inominado. Mais do que um sonho, ideário de presença e permanência. Não veio ao mundo por acaso, veio para ser instrumento de transformação. Resistência ao tempo, jovem e centenária, um milagre. Visionária, antevê o futuro, menos desigual. Minha catedral, nossa academia, a Academia Mineira de Letras. Chegamos. Alívio para os ouvintes cansados. Martírio para outros caçados, com C cedilha. Lembrem-se da Amazônia? A luminosidade de Compostela espancará a escuridão. A vida será celebrada, nunca roubada. Fruto da paz entre os homens, a era da esperança que está por chegar nos envolverá a todos, inclusive aos nonagenários como eu, que, teimosos, rejeitam o ponto final. Muito obrigado.
Nós estamos todos encantados, fascinados. Não caberá mais palavra alguma depois dessa bela oração proferida pelo nosso acadêmico José Fernandes Filho. Eu tenho apenas que comunicar, não é, que o nosso acadêmico receberá os cumprimentos naquela ponta do nosso palco. Por este lado aqui se formará uma fila para aqueles que forem cumprimentá-lo. Ele receberá os cumprimentos aqui e as pessoas podem fazer esse percurso para que se dirijam depois ao foyer, onde haverá um momento de confraternização, não é? Oferecido pelo acadêmico José Fernandes Filho e Dona Meire, que nos honra profundamente com a sua presença luminosa e inspiradora também nesta noite. Muito obrigado, senhora, a todos os familiares de José Fernandes Filho. Está encerrada a sessão e palmas para José Fernandes Filho.